Saudações, gente bonita. Nesse exato momento, são 16 horas e 28 minutos, fazem 35 graus. Mas eu não estou preocupado com o clima aqui. Na verdade, eu não estou preocupado com o clima em lugar quase nenhum. Deixa eu explicar para vocês. Eu estava muito devendo... Peraí, deixa eu ligar. Hoje que fica mais claro. Eu estava muito devendo essa live. Eu queria e precisava fazer. Para tocar em alguns pontos que eu acho cruciais, que eu entendo serem muito importantes para a gente compreender a geopolítica do mundo contemporâneo, nesse exato momento. Pessoas, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que a utilidade militar da marinha de superfície em conflitos entre grandes potências, certo? Eu não estou falando de conflito entre pequenos países ou em guerras assimétricas. Estou dizendo o seguinte, no conflito entre grandes potências, a utilidade da marinha de superfície é basicamente nula. Nula. Não há mais utilidade alguma para a marinha de superfície em guerras simétricas entre grandes potências. O que eu considero grandes potências? O Irã, a Índia, a China, a Federação, a OTAN, os Estados Unidos. Certo? Então, é imperativo que nós comecemos com isso. Quaisquer conflitos que envolvam grandes potências, quaisquer desses conflitos, a utilidade da marinha de superfície é nenhuma. Não há nenhuma utilidade mais para a marinha de superfície, nesse caso específico. Nem. E isso muda basicamente tudo. Por que muda tudo? Eu vou compartilhar um mapa para vocês, um mapa com vocês, né? E aí vocês vão, eu espero, compreender o meu raciocínio. Vamos pegar um mapa global, certo? Deixa eu abrir aqui Eu normalmente gosto de representar o sul para cima, mas uma frequentadora do nosso canal não se sente muito bem, né, por questões outras, então eu vou manter com o norte orientado para cima, mas com desgosto. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Se nós observarmos bem, essa é a Terra, né? Conforme o ângulo que eu coloco a Terra, fica muito nítido que esse planeta é basicamente água. Olha isso aqui. Nesse ângulo aqui fica muito evidente que esse planeta é basicamente água. Vocês veem a Nova Zelândia aqui, né? Polinésia, um pedaço da Austrália, Papua Nova Guiné. Isso aqui é um pedacinho bem estreito da Rússia e o litoral oeste da América do Sul. E a Antártica aqui. Mas, basicamente, olhando por essa perspectiva, vocês percebem que o planeta Terra é, na verdade, água. Certo? Aqui o Havaí, né? Mas é nítido que o planeta é basicamente água. Certo? Tenham isso em referência. Esse aqui são os Estados Unidos da América. Veja a posição dos Estados Unidos da América. O almirante Alfred T. Mahan escreveu uma das mais extraordinárias doutrinas militares já escritas. Evidentemente, eu sou geógrafo e me agrada enormemente o trabalho do Mackinder, que é o trabalho geopolítico do Mackinder. Muito bom. Certo? Mas eu creio honestamente, eu sou a última pessoa que pode ser acusada de pró-americanismo, que paga pau para americano, mas eu creio que o trabalho do almirante Mahan é muito subestimado, mas muito subestimado mesmo.
Porque ele compôs uma doutrina militar que basicamente é o seguinte: pela posição geográfica, considerando que os vizinhos por terra dos Estados Unidos são o Canadá e o México, os Estados Unidos não têm que se preocupar com invasão por terra. Eles têm um mar imenso, esse é o Pacífico, e outro também muito largo, esse é o Atlântico, e esse aqui é o Ártico, para proteger o país do restante do mundo. Então, os Estados Unidos, na visão dele, deveriam fazer um arco de defesa. E, basicamente, foi o que eles fizeram. Você tem Guantánamo, você tem aqui Porto Rico, você tem as Ilhas Virgens, não as britânicas, né, as americanas. Tem Guantánamo, as Ilhas Virgens americanas, do lado, e na época eles também tinham Cuba e a República Dominicana, do lado do Atlântico. Do lado do Ártico, ele imaginou que nunca haveria nenhum ataque. E do lado do Pacífico, tem uma distância imensa, mas os Estados Unidos ocuparam ilegalmente, roubaram a independência do Reino do Havaí, das Midway, e por causa de uma lei do fosfato, a lei do guano, eles arrumaram um punhado de colônia por toda a Polinésia, tem aqui a Samoa Ocidental, algumas ilhas da Micronésia, já muito próximas do continente asiático, as Carolinas do Sul, as Marianas do Norte e a ilha de Guam, além também de ter ocupado as Filipinas. Certo? E depois da guerra, na prática, a Coreia do Sul, o Japão e até mesmo Singapura são colônias, Singapura está aqui, são colônias dos Estados Unidos até hoje. Certo? Então, os Estados Unidos têm um arco que defende eles de qualquer ataque vindo do continente asiático. Certinho? Então, esse primeiro arco é muito perto da Ásia. Ele inclui aqui, Singapura, Taiwan. Taiwan também atua como um proxy dos Estados Unidos, é uma colônia, um país criado pelos Estados Unidos. Não se engane quanto a isso, Taiwan é China. Mas é um pedaço do território chinês ocupado pelos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul é um pedaço da Coreia do Norte ocupado pelos Estados Unidos. E o Japão, que é um país que já foi independente, mas na prática é uma colônia dos Estados Unidos. Então esse é um primeiro arco entre aqui Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Depois você tem o segundo arco, Filipinas, Guam, Marianas do Norte, Carolina do Sul. Depois você tem o terceiro arco, formado pela Samoa Americana. Está mais ou menos aqui. Depois tem um quarto arco, formado pelo Havaí e pelas Midway. Só então você tem aí uma distância, deixa eu mostrar para vocês o tanto que essa distância é grande, entre o Havaí e a Califórnia. São 3.620 quilômetros entre o Havaí e a Califórnia. É uma distância enorme. E se a gente pega, deixa eu limpar aqui, para ver a distância que separa os Estados Unidos da China. Ponto mais ocidental dos Estados Unidos com o ponto mais oriental da China, a distância é de 9.600 quilômetros. É uma distância colossal que existe entre os Estados Unidos e a China, 9.600 quilômetros. Conforme o lugar da China, essa distância ultrapassa os 11.000 quilômetros. 11.000 quilômetros. Aqui é onde ela fica mais curta, 8.800 quilômetros. Então, se a gente pega 8.800 e 11.000 e pouco, a distância média da China até os Estados Unidos é de 10.000 quilômetros, dos Estados Unidos continentais. Do Alasca, a distância é de 5.500 quilômetros. Se a gente pegar a ponta das Aleutas, a distância cai para 4.700 quilômetros, em relação ao extremo norte do Havaí, 6.400 quilômetros. Mas, sendo prática, a distância é de 10.000 quilômetros. Então, os Estados Unidos não só estão protegidos, peraí, gente, deixa eu ligar aqui, porque o calor, como eu disse para vocês, está 35 graus. Não dá para nem para pensar direito nessa temperatura. Mas vamos lá. Então, basicamente, os Estados Unidos se sentem muito protegidos pelo Oceano Pacífico e construíram um colar de agressão. Porque se você pegar esse último, né, que vai aqui, que é de Singapura, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, está encostado na China. Já está encostado na China. Então,
Originalmente, isso é possível para eles agredir a China sem correr o risco de serem agredidos. Certo? Em relação à Europa, também a distância mais curta, vamos ver no caso de Portugal, né? Portugal até o litoral da Virgínia, 5.700 quilômetros, até o litoral do Maine, 4.600 quilômetros. Um pouco na média, a Europa está a 5.000 quilômetros dos Estados Unidos e 10.000 quilômetros da China. Então, os Estados Unidos sempre se consideraram, e pelo menos o almirante Mayhem deixou isso muito claro, os Estados Unidos sempre se consideraram muito protegidos por essas distâncias enormes. Mais do que isso os encorajou a iniciar um tipo de expansão imperialista diferente. Se vocês observarem, as colônias dos Estados Unidos, elas são essencialmente marítimas, certo? A Libéria é o litoral, e, bom, o Japão é um arquipélago, as Filipinas são um arquipélago, as Marianas do Norte é um arquipélago, as Carolinas são um arquipélago, Samoa é uma ilha, as Midways são arquipélagos, o Havaí é um arquipélago, né? Então, e as Ilhas Virgens são um arquipélago, Porto Rico é uma ilha, Guam é um enclave dentro de uma ilha, e Singapura é uma ilha, e penínsulas, a parte ocupada da Península Coreana, que recebe o nome de Coreia do Sul, é parte de uma península. Então, eles têm enclaves essencialmente marítimos que eles construíram para defesa e para projeção de poder. Esse termo projeção de poder é muito importante. Vamos mostrar novamente o mapa mundi, né? A gente ver aqui essa questão de projeção de poder. A partir da Libéria, projeção de poder na África, né? A partir desse arco de ilhas, projeção de poder na Ásia. Eles têm uma base, que na verdade é britânica, mas são eles que ocupam mais, chamado Diego Garcia, nas Ilhas Chagos. Ela fica aqui, ó, território britânico do Oceano Índico. É esse aqui, território britânico do Oceano Índico. Aqui fica a Ilha Chagos, e aqui, ó, o arquipélago de Chagos. Isso, o arquipélago de Chagos. Esse arquipélago de Chagos é interessantíssimo, porque aqui vocês veem uma lagoa muito grande, uma lagoa de água salgada, mas se vocês observar a profundidade do mar, e aqui nós estamos falando de distância de milhares de quilômetros, são muitos milhares de quilômetros até a Índia. Deixa eu até ver a distância de Chagos até a Índia. São 1.600 quilômetros, até a Península Arábica são 3.200 quilômetros, até a Indonésia são 3.000 quilômetros, até Madagascar são 2.600 quilômetros, até a África são quase 3.000 quilômetros. Então, é muito isolado no meio, mas se vocês observarem, as ilhas mesmo estão muito pequenas. E existe isso aqui é uma terra emersa, né, uma terra emersa, inclusive grande, você vê da ponta a outra de Chagos, são 170 quilômetros. E se você faz a ponta aqui, deixa eu mostrar para vocês, nesse sentido aqui, a distância é de mais de 100 quilômetros. Então, isso aqui tem uns 30.000 quilômetros, 20.000 só aqui, mas juntando as outras 30.000 quilômetros de área, mas que, na verdade, não tem terras emersas quase nenhuma, são pequenas ilhas. Aqui, ó, tá vendo? O arquipélago de Chagos é formado por essas pequenas ilhas, né? Tá vendo? Ilhas muito pequenas. São quase parcéis. Isso aqui é um parcel, tá cheio de parcéis. Tá vendo? Não tem massa terrestre mesmo nenhum. O mar aqui, se você não sei se vocês estão vendo, é 17 metros, 28 metros, 33 metros. Então é um mar muito raso. Afastado dessas lagunas, a profundidade do mar é 2.500 metros, certo? Mas dentro dela o mar é muito raso. Deixa eu até mostrar para vocês. Isso aqui é as ondas que fazem. Então, essas ilhas de Diego Garcia, as Ilhas Chagos, elas são muito pequenas. Ó. Tem aqui essa ilha Edmond, tá vendo? A ilha do Sudeste. Mas as ilhas mesmo são muito poucas. Havia habitantes aqui, os chaguenhos, mas os americanos, os britânicos, na verdade, os expulsaram, né? Roubaram a terra deles
expulsaram todo mundo para fazer base militar. Hoje essas ilhas são desabitadas, mas não eram desabitadas, certo? Essas ilhas não eram desabitadas. Isso é nome francês, porque foi descoberto originalmente pela França, fazia parte praticamente da extensão das Mascarenhas de Madagascar. Mas o que interessa é que eles têm uma base militar bem perto das Maldivas, certo? No território britânico do Oceano Índico. Eu queria até achar a base que eles têm aqui, só que não está fácil de achar, não. Acho que nessa. Ei, achei. Aqui eles têm uma base, tá vendo? É uma base na ilha de Diego Garcia. Você tem uma pista de pouso, você tem uma série de instalações militares, tá vendo? Depósitos, você tem residência, você tem quartel. Tá vendo? É praticamente uma mini cidade, que é uma base britânica no território das Ilhas Chaves. Aqui, tá vendo? Tem um serviço postal americano, certo? Tem um clube, é uma vila militar, uma base. Bom, esse é o ponto dos Estados Unidos, apesar de ser britânico, mais próximo da Península Arábica, da Índia, do Vietnã, também do Afeganistão, tá vendo? Durante as guerras do Vietnã, durante a guerra do Iêmen, durante a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos usaram exaustivamente a ilha de Diogo Garcia, né, as Ilhas Chaves. E essa capacidade de projetar o poder marinho, poder marítimo, ela foi muito importante para as estratégias militares dos Estados Unidos, sabe, provocar inferno, causar guerras, destruir adversários, auxiliar países amigos. Então, sempre, e claro, falando isso também, tem que mostrar também outra confusão que as pessoas fazem. Essa ilha de Chipre. A ilha de Chipre, eles falam, estão atacando o Líbano ou Gaza a partir de Chipre. Gente, não é Chipre. Chipre é uma ilha, mas Chipre não é um país. Chipre são 3 entidades políticas diferentes. Você tem a República de Chipre, que é grega, tá vendo essa aqui, ó? República de Chipre, grega. Você tem a República Turca do norte de Chipre, que é turca. Você tem essas áreas entre vermelho aqui, que são ocupadas pela ONU, a 4ª entidade política, e você tem 2 bases militares britânicas, certo? São 2 bases militares britânicas. Akrotiri, certo? Akrotiri é uma base militar britânica dentro de Chipre. E aqui você tem outra base militar britânica, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Dekelia. Que ainda tem aqui mais esse enclave aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só que loucura. Você tem a base e aqui dentro você tem territórios que pertencem a Chipre, o Chipre grego, mas que estão dentro da base britânica. Aí você tem uma espécie de caminho, né, em torno de uma estrada, uma rodovia, que leva até uma segunda área também, que funciona como base britânica, que é a região de Aios Nicolaus. Então, quando a gente fala de ataques saindo desde Chipre, ou que o Estado ilegítimo usa bases em Chipre, nós estamos falando basicamente desses enclaves britânicos que existem em Chipre. Não está falando da República de Chipre, não está falando da República Turca do Norte de Chipre, e não estamos falando das áreas administradas pela ONU. Chipre é uma ilha com 4 entidades políticas diferentes. E nessas bases, evidentemente, existem pistas de pouso e decolagem. Vou mostrar isso aqui para vocês. Que fornecem amplo e irrestrito apoio ao regime sionista. Desde sempre, na verdade, né? Amplo e restrito apoio ao regime sionista. Aqui, ó. Né? Aí você tem tudo, você tem campo de futebol, tem o que interessa para eles, né? Que é uma base aérea, certo? Uma base aérea bem grande, com várias pistas de pouso e decolagem. Se vocês forem aqui também, vocês vão achar. Quer ver? Eu digo isso, e eu gosto de fazer de vez em quando live com mapa, porque algumas coisas, só a gente falando, aqui, ó,
Crotiri. A Crotiri tem uma pista enorme, enorme. Deixa eu mostrar para vocês. Tanto que ele é grande. A pista começa aqui, né? Aqui, ó. Ela começa aqui. Vai até aqui. Vai, cadê o... Aqui até aqui. São 2,5 km. E são duas, né? E também você tem outra. Deve ter 2,5 km também. Você tem uma pista menor aqui. Então, essa é em Crotiri, fica a maior pista de pouso de decolagem, acho que de todo o Império Britânico. Não só da Ilha de Chipre, de todo o Império Britânico. Essa pista de pouso de decolagem de Crotiri, que está a serviço do Estado Ilegítimo. Que não está longe, não. Da ponta de Crotiri até a ponta do Estado Ilegítimo são apenas 250 quilômetros. Certo? E a distância que separa isso até o Líbano também é pequena. Peraí, deixa eu limpar isso aqui, porque vou dar uma visão errada. Aqui, ó, até Beirute. De Chipre até Beirute são 236 quilômetros. Isso é Crotiri. Dekelia fica ainda mais próximo. Fica a 187 quilômetros. Então, o Estado ilegítimo usa não apenas as próprias capacidades militares, mas também as de Chipre. E aí, repetindo, é muito importante a gente ter claro que, falando de Chipre, nós estamos falando das áreas ainda hoje dominadas pelos britânicos na ilha. Certo? Então, para ficar claro. Reparem que a lógica americana é também a lógica do Império Britânico. O Império Britânico usa essas ilhas que eles dominam até hoje, e não só Chipre, aqui tem outro caso importantíssimo de extensão do poder britânico numa península. Aqui é Gibraltar. Tá? Gibraltar. É um pedacinho pequeno no sul da península de Gibraltar, do lado do Estreito de Gibraltar, que pertence ao Império Britânico, que eles usam para projetar o poder. Certo? E aqui temos também as Ilhas Virgens Britânicas, temos um punhado de entidades que operam para implantar o poder britânico onde quer que ele seja necessário. Onde tem Reino Unido, tem Estados Unidos. A gente sempre tem que lembrar disso. No caso da Chagos, isso fica muito evidente, né? É uma base britânica, mas muito mais utilizada pelos Estados Unidos. No caso de Chipre, não só é utilizado pelos Estados Unidos, ampla e favoravelmente, como também é usado pelos sionistas. Então, o que eu quero dizer e demonstrar para que isso fique muito claro, sabe? É importante que isso fique muito claro. É que, nossa, que bagunça! É que o Império Anglo-Sionista, historicamente, porque o Reino Unido foi formado por piratas, né? Foi formado... Nossa, quem está mexendo no céu? Agora, só estou pressão. Ninguém me manda mensagem nessa hora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que é séria. Só um momento, perdão. Coisa acontece. Nossa Senhora. Nossa. Perdão. Minha amiga vai me trazer umas mudas. Mas, voltando ao assunto. O fato é que essa estratégia de poder naval, que foi crucial para a constituição do Império Britânico, e eu creio que não restam dúvidas né, quanto a isso. O Império Britânico se expandiu por terra, mas é essencialmente o Império Marítimo. Até hoje, gente, deixa eu mostrar uma coisa que é importante, eu estava esquecendo de falar sobre isso. O Atlântico Sul deixa eu compartilhar aqui, o Atlântico Sul é dominado amplamente, é dominado de forma muito ampla pelos britânicos, o que prejudica o Brasil, certo? Isso prejudica o Brasil, prejudica toda a América do Sul. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, o Império Britânico é dono da ilha de Santa Helena. Cadê Santa Helena? Gente, achar Santa Helena aqui é um negócio difícil. Certo? O que é isso, meu Deus do céu? Essa ilha é qual? É Ascensão? Acho que é Ascensão.
Ascensão, Tristão da Cunha e Santa Helena. Essa é a Ascensão. Se essa é a Ascensão, Santa Helena deve estar... Cara, é muito difícil achar essas ilhas. Elas são tão pequenas que encontrar elas é um pesadelo logístico. Certo? É muito difícil. Aqui, não, essa é Santa Helena. Então essa aqui é a Ascensão. Olha só. Você vê, a maioria de vocês nunca deve ter ouvido falar disso. Certo? É uma ilha perdida no meio do Oceano Atlântico. Ela está muito distante tanto da África quanto da América do Sul. Mas é um centro de projeção do poder britânico. E se é um centro de projeção do poder britânico, também é um centro de projeção do poder estadunidense. Aqui, peraí, vamos ver se eu acho agora. Edimburgo dos Sete Mares. Isso aqui é Tristão da Cunha. Pelo nome, dá para ver que ela era originalmente portuguesa. Ascensão é o nome português, Santa Helena é o nome português, eles são protestantes. Tristão da Cunha é o nome português. Eram ilhas originalmente do Império Português, mas que os britânicos tomaram. A ilha inacessível. Olha lá, ó. Tá vendo? Edimburgo dos Sete Mares é o ponto mais isolado do mundo, a ilha de Tristão da Cunha, que é um lugar extraordinário. Mas vejam só, são ilhas, Tristão da Cunha, Santa Helena e Ascensão, que servem para projetar o poder do Reino Unido e também dos Estados Unidos no Oceano Atlântico Sul. Tem as Malvinas também, né? As benditas Malvinas, que são ocupadas, são ilhas argentinas, as Malvinas são argentinas, mas são ocupados pelos Estados Unidos. Geórgia do Sul, Sanduíche do Sul, qual que é? Tem. Cadê isso aqui? É Sanduíche do Sul. Já está praticamente na Antártica, né? Sanduíche do Sul. São essas aqui, Sanduíche do Sul. É um conjunto de ilhas que já está praticamente na Antártica. Isso ajuda a projetar o poder britânico. E o poder, evidentemente, lá, Geórgia e Sanduíche do Sul. Nessas aqui já são da Antártica. E a Geórgia do Sul. Então, isso ajuda a projetar o poder do Império Britânico, que já é decadente, mas ainda existe, principalmente considerando que a Sanduíche do Sul são essas aqui. A Geórgia do Sul é essa, e as Ilhas Sanduíche do Sul é essa aqui. E aqui você tem as Ilhas Malvinas. É um arco que favorece a aproximação dos Estados Unidos em relação ao sul da América do Sul e em relação à Antártica também. Enquanto essas três ilhas aqui garantem que nada aconteça entre a África e a América do Sul. Então, se nós formos procurar aqui, nós vamos achar também na Oceania, no Atlântico Norte, no Oceano Índico, uma série de projeções do poder britânico que são utilizados ampla e favoravelmente pelos Estados Unidos. Então, isso só reforça a nossa tese que parte importantíssima do poder militar dos Estados Unidos, o poder militar britânico, quase como falar da beleza do Tiririca. Então não existe, então fala poder militar britânico, falácia, poder militar americano, se assenta sobre as ruínas do Império Britânico e sobre colônias e ilhas e penínsulas que eles mesmos ocupam. Tá certo? Entendam isso. Acho que eu espero ter conseguido demonstrar isso com muita clareza, sabe? Porque não é só demonstrar, eu espero que eu tenha conseguido ser claro. Espero que eu tenha conseguido ser claro. Para que vocês entendam o quanto os Estados Unidos se aproveitam e, na verdade, também são dependentes desses arcos de poder marítimo. Ok. Dito isso, é evidente que o papel da Marinha é de longe o mais importante nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O papel da Marinha é de longe o mais importante nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Podemos dividir a Marinha, grosso modo, em dois tipos. Marinha de superfície e marinha de profundidade. Vamos falar da marinha de superfície. A marinha de superfície é formada de destroyers, cruzadores, corvetas, fragatas. E no caso dos Estados Unidos, esse poder sempre foi expresso, desde a Segunda Guerra Mundial, pelos porta-aviões. Os Estados Unidos tinham 11. O Eisenhower, para fins práticos, não está mais operacional. Ele foi severamente danificado pelos Houthis, então eles têm 10. E disse, eu tinha um fio explicando isso direitinho
no finado X, que desses 10, 4 não estão, na verdade, operacionais. Então, eles têm 6 operacionais, pode usar aí a qualquer momento. E a questão que eu coloco agora é, qual que é a utilidade desses porta-aviões? Nenhuma. Não tem nenhuma utilidade. Porque lembra que eu falei lá no começo da live que, para fins práticos, o poder naval dos Estados Unidos era, na prática, um ex-poder? Por que um ex-poder? Por causa de 2 invenções russas. A primeira foi na década de 1950, o satélite. O satélite começou transmitindo sinais de rádio, sinais muito simples, mas rapidamente os satélites evoluíram para satélites de vigilância. Já nos anos 1960, a Roscosmos, na época não era esse nome, né? Mas a Agência Espacial Soviética já tinha satélites de vigilância. Os Estados Unidos acabaram fazendo também, a França tem satélites poderosos. O Reino Unido nunca foi forte nessa tecnologia. Na Europa, o país que mais tem tecnologia nisso é a França. O Japão tem satélites muito bons, atualmente a China tem satélites extraordinários. Os Estados Unidos, como eu disse, tem bons satélites, mas os melhores satélites do mundo, mas de longe, mas de muito longe mesmo, são os satélites russos. São satélites russos. Eles são incomparáveis em termos de poder, de capacidade. Mas os Estados Unidos tem muito mais. Tem. Mas são aquelas caixinhas de sapato, gente. Aquelas caixinhas de sapato do Elon Musk. Caixinha de sapato que fica transmitindo sinal do celular. Aquilo não. É um satélite grande, pelo menos 1 tonelada, idealmente 3, 4, 5, 6 toneladas. Bom, mas eu não vou falar sobre isso agora, embora eu queira fazer um vídeo sobre isso. Provavelmente, eu não sei se eu comentei com vocês a situação, aconteceu o seguinte, íamos meu irmão e eu, só que meu irmão não conseguiu a licença para o mês de outubro. Então, ele só vai em novembro. Então, eu vou sozinho. Como eu vou sozinho, não vou poder usar trator, não vou poder usar um punhado de máquina. Não vou poder sair para comprar os frangos, não vou poder sair para comprar as galinhas, não vou poder sair para comprar a vaquinha. Eu vou comprar um enxadão, estou levando minhas sementes. Durante um mês, o que eu vou fazer, essencialmente, é plantar. Plantar o que der. É o que dá para me fazer sozinho, porque eu não sei dirigir lá. Tem até permanente, mas eu não sei dirigir. Mesmo se eu soubesse, eu não posso. Eu só enxergo de um olho e problemas de habilidade motora. Então, não tem como eu dirigir. Eu vou ficar isolado por um mês. E os primeiros 10 dias, na prática, sem internet. Eu vou dar um jeito de amanhã, na cidade de Catalão mesmo, comprar o chip da TIM. Que a TIM pega no alto do morro. O que pega na vila é o vivo. Mas o que pega no alto do morro é TIM. Então, eu vou comprar um chip da TIM. Amanhã eu vou na cidade. Aqui eu não falei na cidade pequena, nem no centro. Mas eu vou na cidade, comprar um chip da TIM. E aí eu vou transmitir o que der desde um morro que tem lá. Então, eu não vou poder fazer live à noite, evidentemente, porque o sinal da internet não pega na casa. E eu não posso descer o morro à noite, né? Mas durante o dia eu vou poder fazer alguma coisa transmitindo. Não vai ser grandes coisas, na verdade nem tem jeito de transmitir, eu acho. Mas tem jeito de eu gravar vídeos e postar pelo menos 2 vezes por dia, ficar sabendo o que está acontecendo, mas até a internet chegar, nos primeiros 10 dias vai ser punk. Vou estar bem isolado. Vou aproveitar esse tempo para plantar. Tem que capinar, tem que fazer pova, tem que plantar. Né? Planto. Nesses 10 primeiros dias eu vou plantar. Nos outros 20 dias, quando já tiver a internet, aí eu posso fazer lives normalmente. Mas nos 10 primeiros dias, eu espero contar com a compreensão e o apoio de vocês. Serão punks, porque eu vou estar sozinho, literalmente, no meio do mato. Vai ser, né? Mas isso só para explicar que
eu vou ter que me afastar dele. Só vou poder fazer vídeos curtos e tal. Mas assim que chegar a internet, eu já começo a fazer lives normalmente. Assim que o camarada aqui de poder aparecer lá, ele é engenheiro, ele vai montar a minha aparelhagem de som. E aí a gente vai ter um estúdio que é muito melhor que esse quarto improvisado. As coisas vão melhorar. E em novembro, meu irmão chega aí, ele chegando, a gente finalmente, ele dirige, né? A gente finalmente vai poder sair atrás das galinhas e da vaquinha. Certas coisas avançam. As coisas vão melhorando assim. Eu não me preocupo, porque sempre é Deus que decide, né? Então, a tudo dá graças. Mas, enfim, por isso que eu precisava fazer esse vídeo hoje, com um mapa, mostrando, sabe, estabelecendo alguns pontos para que você veja de consulta. Esse vídeo, ele é importante, é um vídeo, eu diria que ele tem uma finalidade quase didática. Eu vou evitar ao máximo colocar a minha opinião aqui, meu posicionamento, que são fatos. Mas voltando ao assunto, então, depois disso. O que acontece é o seguinte. Primeira invenção foi o satélite. Principalmente satélite de vigilância. Com o satélite de vigilância, deixa eu explicar para vocês. Até a Segunda Guerra Mundial, era uma dificuldade muito grande você saber aonde estava o navio do inimigo. Então, como o mar, como o oceano é muito grande, vocês viram no início da live o tamanho do oceano relacionado. É muito fácil esconder um navio ou 10 navios no meio do oceano, que é enorme. Só que a invenção do satélite de vigilância tornou isso cada vez mais difícil. Porque câmeras térmicas pegam calor, depois esses navios emitem sinais de rádio, que podem ser capturados e treinados. Então, a capacidade da Marinha atacar desapercebidamente, de maneira desapercebida, caiu muito. Certo? A capacidade da Marinha dos Estados Unidos, de qualquer país do mundo, na verdade, de agir em segredo, de atacar de surpresa, caiu enormemente. Certo? Só que ainda restava uma coisa. Uma coisa é você localizar um navio, como eu estou falando essencialmente dos Estados Unidos, é você localizar um porta-avião dele. O satélite passou a permitir isso. Mas outra muito diferente é afundar. Pessoas, é difícil a pessoa ter a noção do quão difícil é afundar um porta-avião. O navio teve aquele japonês, eu esqueço o nome dele, que foi crucial, o afundamento dele foi crucial para a vitória dos Estados Unidos, esqueço o nome dele, mas foi um navio importantíssimo. E no caso da Alemanha, o Bismarck, né, que também foi um navio importantíssimo para a estratégia militar alemã. Mas navios podem ser afundados, ainda que um custo foi muito difícil afundar o navio japonês, um porta-avião, se eu não me engano, e foi muito difícil afundar o Bismarck. Um navio pode ser afundado, embora com um custo alto, somente naquela época. Só que um porta-avião, gente, vou dizer para vocês, porta-aviões é um triunfo da engenharia humana. Afundar um porta-aviões é muito difícil. Ele foi feito para não afundar. Eu não sei se vocês acompanharam, o Brasil tinha 2 sucatas, o São Paulo e o Minas Gerais, acho que foi o Minas Gerais, foram necessários 3 ou 4 dias para conseguir afundar ele com explosivo. Sim, encher ele de bomba, acender as bombas, explodir as bombas, e foi muito difícil, mesmo assim, afundar ele. E era um sucata dos anos 1950. Agora, vocês imaginam os enormes porta-aviões nucleares dos Estados Unidos, que são máquinas modernas, são máquinas muito grandes, são máquinas muito fortes, certo? É muito difícil afundar isso. Era. Porque os russos fizeram uma segunda invenção, o míssil hipersônico tático. Deixa eu explicar para vocês. Todo míssil que sai da troposfera é hipersônico.
certo? Todo míssil que saiu da troposfera é hipersônico. Porque a atmosfera tem camadas. O fenômeno atmosférico acontece na primeira, que é onde nós vivemos, a troposfera. A troposfera contém, até 20 quilômetros, 99% do oxigênio dos gases do planeta. Certo? E aí você tem física. Quando um objeto está atravessando o ar é um fluido. E ele oferece resistência. Mais do que isso. Até num certo momento, o ar, por estranho que pareça, ele se comporta quase como um fluido não newtoniano. O que é um fluido não newtoniano? Amido de milho com água. Amido de milho com água, a mistura é um líquido. Mas se você dá um murro nele, ele se transforma num sólido. Se comporta como um sólido. Não estou dizendo que isso acontece, mas à medida que a velocidade aumenta, o ar se comporta quase como um fluido não newtoniano. Então vai exercendo uma força muito grande que impede a velocidade de prosseguir. Por isso você tem, quando ultrapassa a barreira do som, o estrondo supersônico. É como se você tivesse rasgado esse fluido não newtoniano. Certo? Estrondo é basicamente por causa disso. Tem outras explicações, mas essencialmente é isso. E outra coisa que acontece, isso em velocidades supersônicas. Em velocidades hipersônicas, acima de Mach 5 vezes a velocidade do som, acontece outra coisa. O atrito produz calor. Se vocês fizerem assim, você tem suas mãos, as mãos de vocês vão aquecer. O atrito produz calor. O atrito em alta velocidade produz muito calor. Então, acima de velocidades hipersônicas, acima de Mach 5, forma-se uma barreira de plasma. Plasma é um quarto estado da matéria. Estado do líquido gasoso, plasma. Plasma é o estado do fogo, o estado do sol, energia, e matéria que não dá mais na forma de átomos, na forma de moléculas. Foi reduzido, basicamente. Então, é o quarto estado da matéria. Então, quando um míssil ou qualquer coisa passa de Mach 5, forma-se uma barreira de plasma na ponta. A barreira de plasma, além de ser muito quente, ela oferece uma outra dificuldade muito grande, que é por ela não passa sinais de rádio. Não dá para estabelecer comunicação com alguma coisa protegida por uma barreira de plasma. Certo? Só que quando você sobe a altitude, de 20 para 50, principalmente 100, 150 e normalmente 200 km de altitude, a atmosfera é muito rarefeita. Mas muito rarefeita mesmo. Então, praticamente não existe obstáculo. O que significa que a velocidade dos mísseis nessas altitudes se torna muito elevada. É muito alta, a velocidade é muito alta. Perfeito, a velocidade é muito alta. Mach 15, Mach 20 são comuns. Então, qualquer míssil que ultrapassa a troposfera, que vai além da estratosfera, atinge velocidades hipersônicas. Basicamente, por resistência do ar. Se não tem resistência do ar, a capacidade de propulsão, né, física, Newton, cada reação corresponde a uma reação igual no sentido contrário. Então, você queima combustível não tendo resistência. E ainda mais a gravidade também sendo cada vez mais fraca à medida que você sobe a altitude, ele consegue atingir velocidades muito grandes. O que os russos inventaram é de outra natureza. O hipersônico tático, primeiro, ele atinge velocidades hipersônicas na troposfera. Não é alto, embaixo. Segundo, o tático vem do fato de que ele é manobrável. Ele sobe, ele desce, direita, esquerda, então. Os mísseis convencionais, eles têm trajetórias balísticas. Se ele sai aqui, isso é detectável por satélite, saiu aqui, aí é possível calcular onde ele vai cair. Você calcula a velocidade dele, você sabe que a velocidade de saída é uma, a velocidade terminal é outra, a velocidade de cruzeiro é uma terceira. Você faz os cálculos lá e descobre onde ele vai cair. E aí a chance de interceptá-lo, desde que você tenha mísseis ainda mais rápidos, é bem razoável. Bem razoável.
Dá algum prazo. Então, acontece o quê? Quando os russos criaram o míssil hipersônico tático, aí eles criaram a imprevisibilidade da trajetória. Você detecta. Os russos fizeram questão de mostrar isso. Fizeram um teste, que era uma base que eles têm em Murmansk, uma Vanguard. E aí você detectava. Satélite chinês detectou, satélite francês detectou, japonês detectou, indiano detectou, claro, americano detectou. Isso é da base de Murmansk. E aí some. A velocidade simplesmente não permite que você detecte. E segundo, a velocidade que os russos alegaram de 27, 28 mil quilômetros por hora era verdadeira. Certo? Eles evidentemente não carregaram com ogiva, mas a explosão dele foi detectada por sismógrafos na Coreia, sismógrafos no Japão, na China, no Alasca. Detectaram o impacto dele na Península de Kamchatka, que foi quase de uma bomba termonuclear de hidrogênio. E faz sentido, porque se você lança uma haste de metal de 2 toneladas, mais nada, metal, de 2 toneladas, a 28 mil quilômetros por hora, cara, o estrago é fenomenal. Força é igual massa vezes aceleração. Tem uma massa de 2 milhões de quilos e acelera ela a 28 mil quilômetros por hora. É uma coisa extraordinária. Energia resultante, impacto cinético devastador. Os russos demonstraram isso, mas não adiantou. E também isso, no caso aqui, é até uma discussão secundária, porque o que importa é que o míssil hipersônico tático de manobra não pode ser detectado. O que aconteceu no caso dos Houthis foi, por exemplo, fantástico. Os americanos detectaram ele sendo lançado, ao que tudo indica que ele foi lançado na direção do Golfo de Aden. Os norte-americanos achavam que esse míssil estava indo na direção das Ilhas Chagos, só que uma vez que ele atingiu, ultrapassou a estratosfera, ele pegou uma trajetória de 160 km de altitude e simplesmente fez isso aqui, ó, pum, virou. Então os americanos, ao que tudo indica, e há evidências muito sólidas nesse sentido, estavam esperando que o míssil que os Houthis lançaram iria atingir eles têm alguns barcos, algumas canoas, a uns 2 mil quilômetros do litoral do Iêmen. Tem porta-aviões lá. Então, acho que eles imaginaram que ou ia atingir a base das Ilhas Chagos ou um desses 2 porta-aviões. Que ele fez assim e virou na direção das Chagos. Aí, som do radar. Quando os americanos viram, na verdade não viram, não dá prazo, ele atingiu o centro de Tel Aviv. Quer dizer que em algum momento fez isso aqui, ó. Isso é ser hipersônico. Você acaba de mudar a trajetória. Numa altitude que você não localiza, você não tem a menor ideia para onde ele vai. Atingiu o centro de Tel Aviv com imensa precisão. Pessoas, isso que os Houthis fizeram não foi um ataque. Foi um aviso. Foi um aviso. Não foi um aviso Houthi. Não foi um aviso iemenita, não foi um aviso iraniano. Foi um aviso de quem construiu esse míssil, os russos. Se o primeiro ataque, se a primeira vez que soltaram os mísseis nucleares, os mísseis hipersônicos, de Murmansk até a Península de Kamchatka, os americanos não entenderam, nesse, eles conseguiram entender. Então, assim, nós lançamos o míssil, vocês achavam que ia para um lugar, nós fizemos ele mudar a trajetória, acertou o centro de Tel Aviv, e vocês sequer viram o que está acontecendo. Vocês só viram quando a desgraça estava feita. Foi um recado. Certo? Foi um recado. Muito mais que para o Estado legítimo, foi um recado russo para os Estados Unidos. Claro. Vocês fiquem espertos. Certo? Mas vejam só, ok. O que eu quero
com isso? Quero dizer para vocês que não só os... Isso enquanto mesmo? Tinham 11, um já era. 4 não funciona, então são 6. Não só qualquer um dos 6 porta-aviões dos Estados Unidos são apenas alvos lentos e gordos, como qualquer navio contra-torpedeiro, fragata, corveta, destroyer, cruzador, não interessa. Qualquer classe de navio dos Estados Unidos, ou de quem se opõe à Rússia, ou países que têm mísseis hipersônicos, é absolutamente inútil. Eles podem ser derrubados. A Rússia pode ser afundada, se no caso. A Rússia tinha um problema. A China, perdão, tinha um problema. O DFM-41, ele é forte, mas ele não alcança grandes distâncias. A Rússia não tinha, de fato, uma capacidade de defesa acima de 1.000 quilômetros. Eles não tinham, agora já tem um míssil hipersônico capaz de atingir, você se lembra de quando eu compartilhei os mapas? Segundo colar de defesa. Né, quando essas naves dos Estados Unidos estivessem, por exemplo, em Guam. A China não conseguia chegar lá. Agora o DFM-41 consegue chegar até nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, um grande problema, eu acho que já ficou claro, não preciso falar mais sobre isso. Não só os porta-aviões, mas qualquer navio, hoje é só um trambolho basicamente inútil. Pode ser afundado a qualquer hora, porque a gente tiver um míssil hipersônico. Então, né? Mas você lembra que eu falei que tinha 2 tipos de marinha? Não só a de superfície, subterrânea. De profundidade, na verdade. Subterrânea não. Não fica dentro da terra. Marinha de profundidade. No caso, são os submarinos. E aí acontece uma coisa interessante. É visível que a Rússia não tem nenhum porta-aviões. Você fala cruzeiro só não. Não é um porta-avião. É um cruzador adaptado. A Rússia não tem porta-aviões. A Índia tem 4 porta-aviões nucleares. A China tem 2 e está terminando o terceiro. França tem, Reino Unido tem. Mas acho que até a Itália tem. Mas a Rússia não tem. Por quê? Porque é inútil. É inútil, é totalmente inútil. Você gastar bilhões de dólares para fazer uma banheira flutuante, inútil. O que a Rússia fez no lugar de porta-aviões? A Rússia fez submarinos poderosíssimos. Submarinos imensos, gigantescos, com torpedos capazes de destruir continentes. Com um submarino acoplado capaz de ir a 4.000 metros de profundidade. Submarino com capacidade de viajar a 130, 150 km por hora, que é uma velocidade muito alta, muito mais alta de qualquer navio. Submarino com capaz de ficar a 450 metros de profundidade. Comparado com isso, os submarinos americanos, esquece os filmes. Submarino americano só é capaz de navegar em água rasa, baixa profundidade. Tanto isso é verdade que os chineses aprenderam a identificar o deslocamento de submarinos dos Estados Unidos pelo rastro que eles fazem. Desenvolveram inteligência artificial que localiza os rastros e aí eles usam satélites dele para determinar onde os submarinos americanos estão e para onde eles estão caminhando. De tão raso que eles ficam. Submarino russo, não, 400, 450 metros de profundidade, não entra nem luz, é a escuridão absoluta. Eles são muito silenciosos, tem modelos que fazem 6 décibels. Não é barulho nenhum. Então, os submarinos russos não são detectáveis. E eles mostraram, gente, o tanto que a Rússia tenta ser pedagógica com esses idiotas, uma coisa que chega a ser comovente. O quanto os Estados Unidos querem evitar uma guerra nuclear.
Chega a ser comovente. Vocês devem se lembrar de quando a Rússia foi fazer uma visitinha. E aí, levou 2 navios, não sei o que e tal. Mas não é o que foi mostrado que importa. Oficialmente, a Rússia levou um submarino, que os Estados Unidos não conseguiram localizar. Mas o que se diz é que a Rússia, na verdade, levou 2. Um deles passeou praticamente nas águas do Hudson, no Golfo de Norfolk, no litoral da Virgínia, da Geórgia, das Carolinas, da Flórida. Passeou. O tanque quis. Tipo, segundo dizem. Até mandaram fotos depois. Nossa, como tá bonita a Flórida, né? Tipo, nós ficamos tão perto de vocês que nós conseguimos fotografar as cidades de vocês. E vocês não nos detectaram. Não conseguiram detectar. E eu lembro, na época que eu fiz algumas lives, eu fiz vídeos, que a gente mostrou os gráficos dos aviões. Tem avião detector, né? De sinal, loucos, assim, no litoral leste dos Estados Unidos, louco, ensandecido, tentando achar os submarinos russos. Não só aviões, helicópteros, navios, outros submarinos, louco, ensandecido, na costa leste dos Estados Unidos, tentando achar esses submarinos russos. Não conseguiram. Isso deveria ser um recado. Deveria ser algo que os americanos depois têm capacidade de entender. Mas preferível não. Né? E outra coisa, deixa eu falar aqui para vocês. São submarinos. Quando você é um Poseidon, um grande submarino, aí você tem torpedos enormes. Alguns desses torpedos têm uma tecnologia russa chamada supercavitação. O que é supercavitação? Simplesmente quer dizer que o torpedo consegue ir numa velocidade tão grande que ultrapassa a barreira do som dentro da água. Mais de 1.300 km por hora. 2 vezes mais rápido que uma bala. Dentro da água. Que você não só atinge conforme a carga que você colocar, né? Mas você afunda qualquer coisa que esteja no ar. Na água. Se afunda. Sem nem saber de onde veio. E outra. Como eles são muito silenciosos, lembra do porta-avião? Seu porta-avião. Você tem um submarino aqui de baixo que não está detectado. Ele simplesmente lança um morteiro para cima, um míssil para cima. Torpedo, né? Pum! Fazer assim, ó, rachar e afundar. Você não tem como opção para afundar porta-avião ou qualquer navio apenas mísseis vindo por cima ou torpedos vindo de lado. Pode usar torpedos com supercavitação vindo de baixo. Crack. Já é. O que a Marinha dos Estados Unidos pode fazer diante disso? Nada. A Marinha se transformou, como nós dissemos, num trambolho inútil. A Marinha se transformou num trambolho inútil. Não há nada que possa ser feito. Não pelos americanos. E os russos, do alto da bondade imensa que esse povo tem, mostrou que nós temos centro de Tel Aviv, Kamchatka, navegar no litoral da Flórida. Os americanos sabem as armas que os russos têm. Os americanos sabem disso tudo que eu estou falando. Os russos fizeram questão de mostrar. Então, por que eles insistem? Eu fiquei conjecturando, refletindo sobre isso. Por que eles insistem? Vocês sabem que não dão conta. Gente, não dão conta. O poder deles é essencialmente o poder naval. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu te responder perguntas que eu mesmo fiz. Ainda sobra a aeronáutica e o exército. Vamos recapitular algumas coisas. Que é sobre o exército dos Estados Unidos.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me diga uma coisa. Como o exército dos Estados Unidos vai atravessar o Pacífico? Como o exército dos Estados Unidos vai atravessar o Ártico? Como o exército dos Estados Unidos vai atravessar o Atlântico? Não vão. Só pode ultrapassar de barco. E o barco, evidentemente, pode ser afundado a qualquer hora agora. Por baixo, por cima, pelos lados. A Marinha dos Estados Unidos deixou de ser funcional. Com isso, o exército dos Estados Unidos não pode ser levado em tempo hábil do ponto A para o ponto B. Do ponto C para o ponto D. O exército dos Estados Unidos, para fins práticos, agora está confinado na América do Norte. Eles não têm mais a capacidade de sair em grande quantidade para ajudar. Não se os americanos, de fato, quisessem ajudar os europeus. Nós estamos interessados em salvar vocês. O que eles fariam? De verdade, o que eles fariam? A partir do momento que os satélites russos detectassem soldados embarcando aqui em Norfolk, cadê Norfolk? Não acha Norfolk. Eles têm uma base enorme em Norfolk. Aqui. A partir do momento que os satélites russos, a partir do momento que os satélites russos detectassem uma movimentação incomum e anormal em Norfolk, é só lançar o hipersônico. Afunda e exército partir. Mas vamos supor que por uma coisa qualquer eles conseguissem partir. Conseguiu partir. Aí, sabe, já vi gato caçando? Gato é quase cruel, se fosse humano. Ele fica vendo a presa, sabe? Seja lá o calanga, lagartixa, passarinho, o ratinho. Então, os russos poderiam simplesmente esperar chegar pertinho. Pertinho. Quando chegar, bum, explode. Então, não adianta o tamanho do exército americano. É uma informação irrelevante. Certo? É uma informação irrelevante. Não faz diferença. Porque caso os russos queiram, eles quiserem afundar o barco, canoa que os americanos estiverem mandando com um soldado dentro, eles afundam. Então agora, o exército americano dos Estados Unidos está preso aqui, para fins práticos. Você não tem que esperar o exército chegar na Europa. Você não tem que esperar o exército chegar na China. Não, você afunda ele, ou antes de sair, você espera, por diversão própria, ele chegar perto. E aí se afunda. Entenderam? Então o que adianta o exército dos Estados Unidos? Nada. Não tem como sair de... para fins práticos, não tem como sair. Se os russos realmente quiserem, os chineses realmente quiserem, os chineses também têm condição, eles podem derrubar os aviões. O avião é caríssimo, não vai transportar muito soldado, força aérea transportada. Só afundar os aviões, só derrubar, perdão. Não tem o que fazer. Sobra, então, a aeronáutica. Força Aérea dos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, a Força Aérea dos Estados Unidos é poderosa? Cara, eu não diria isso. Dizer que a Força Aérea dos Estados Unidos é poderosa hoje, é poderosa em relação aqui, a do Brasil né? Poderosa em relação do Brasil. Em relação do Suriname, de Trinidad e Tobago, São Tomé e Príncipe, Samoa, Tuvalu, Camboja, República Centro-Africana. Em relação a isso, ela é poderosa. Mas em terreno disputado, ela não dá para o fumo. E aí eu falei uma coisa, que eu vou repetir, num vídeo que eu fiz. Que é o seguinte. Eu disse outra coisa que pode parecer polêmica, pode parecer clickbait, mas não é. Eu disse e repito que hoje um super tucano brasileiro derruba um F-22. Como assim?
Como assim? Porque o que derruba outro avião, sabe aqueles combates que vocês veem em filme americano, Maverick, qual que é o nome do outro? Top Gun. O avião faz assim, o outro faz assim. Uau, 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 uau. Não é isso que derruba o avião. É um míssil. Terra-ar ou ar-ar. Está lá o Super Tucano. Levando um único R-37M. Acho que é o Super Tucano. Aí viu um F-22. Ele não é tão invisível igual dizem. Faz isso aqui, ó. Soltam um R-37M que faz 400 km em 3 minutos. 6 vezes a velocidade do som. Até hoje, o R-37M não errou um único alvo. Um único alvo. Nunca erraram alvo. Todos os alvos que o R-37M quis acertar caíram ou explodiram. Ele não erra. Inclusive, teve um relato interessantíssimo, corroborado pelos próprios inimigos, de que na Ucrânia um avião foi derrubado a 254 quilômetros de distância. Adivinha por quê? Por um R-37M. E não é o único dos torpedos hipersônicos da Federação Russa. Tem um R-33. Faz Mach 5. Não tem como você vencer um míssil desse. Esquece o avião de 800 quadrilhões de dólares. Os próprios russos estão, e os chineses também, estão investindo cada vez mais, os iranianos, cada vez mais em drone. Você não precisa arriscar a vida do piloto, bilhões de dólares, engenharia. Você usa um drone. Tá com inteligência artificial, ele sabe o que fazer. Chegou perto do alvo, solta o míssil supersônico. Acabou. Acabou. O MiG-41 vai ser um avião, um caça de sexta geração. Ao que tudo consta, ele vai ser capaz de voar a 1000. Não, perdão, está doido. Capaz de voar a 100 quilômetros de altitude. Na alta estratosfera. O que implica que ele vai alcançar velocidades extraordinárias. Como os russos fizeram uma coisa dessa? Cara, é a pergunta de $1 bilhão. Ninguém sabe. Mas o fato é que, basicamente, está feito. E esse, sim, vai ser de novas capacidades. Mas mais do que no MiG-41, os russos estão investindo em drones, e os chineses estão investindo em drones. Você coloca ele numa velocidade muito alta, e numa altitude muito alta, e ele faz o que ele quiser. Com os mosquitos que estão lá embaixo. Certo? É claro que isso vai levar um tempinho, principalmente no caso dos aviões, e você precisa ter quantidade. Qualidade eles já têm, mas você precisa de uma certa quantidade. Esses mísseis R-37, eles são muito caros, e a engenharia de fazer eles é difícil. Disse que os russos têm no máximo 100 deles. Precisaria de uns 1000. Estão fabricando, certamente. Conseguiram fazer quinjal em quantidade suficiente, conseguiram fazer circo em quantidade suficiente, conseguiram fazer essa que ninguém conhecia, essa arma que os outros usaram para acertar Jerusalém. Ninguém conhecia, não adianta falar conhecer, que ninguém sabe que míssil é aquele. Sabe que é hipersônico. E provavelmente usa uma tecnologia paralela ou análoga, de alguma forma, à de uma bomba de nêutrons. É um silenciador eletroeletrônico. De tudo que respira e de tudo que emite sinais elétricos. Mas ninguém sabe direito o que é. Só os Houthis, né, que construíram essa maravilha da tecnologia humana. Mas o fato é que, ok, ainda necessita de uma certa quantidade. E é por isso que eu quero encerrar esse vídeo, não quero falar muito. Quero encerrar esse vídeo falando sobre outra coisa. E o tal ataque, supostamente, da OTAN em Tver. Esse é um assunto que atraiu minha atenção. Por que atraiu minha atenção?
foi pela insistência da mídia ocidental em vender ele como quem estivesse vendendo um segredo, como quem estivesse contando a história, tipo, não esparrama, não, de que foi um ataque nuke. Deixa eu explicar porque não foi um ataque. 10 argumentos, mas eu só preciso de um. Um ataque nuke, ele deixa rastro de radiação. Esse não deixou nenhum. Sem rastro de radiação, não houve ataque nuke. Pronto. Não precisa dos outros argumentos. Eles são inúteis. O argumento é um só. Para ser um ataque nuke, tem que ter deixado um rastro de radiação. Não deixou. Aí depois eu fui ver, eles inventaram um tal de armamento nuclear limpo, né? Que é uma suposta tecnologia que libera muito pouca radiação. Gente, honestamente, isso não existe. Sabe por quê? Porque aplica-se nesse universo as regras da física que valem para todo o universo. Não adianta eles falarem, a gente achou uma mina de mitril ou de vibranium, né? Que é o material do escudo do Capitão América, das armas lá do povo lá que eles inventaram, que vivia na África, né? Que tinha um reino lá. Não existe essa porcaria. Não existe essa merda. Com todo respeito, não existe. Existe a substância da tabela periódica, que são conhecidas pelo universo inteiro. Começa com hidrogênio, vai para o hélio, até chegar no mais pesado, que é o urânio. E pronto. Depois disso tem os sintéticos. Plutônio, neodímio, sabe? São sintéticos. Instáveis. Né? Na verdade, não são sintéticos, são instáveis. Mas os elementos químicos que existem são esses. Os isótopos são todos conhecidos. Não existe um isótopo mágico que faz mitril. Nem um isótopo mágico que faz vibrânio. Um isótopo mágico que desaparece no ar. Essa porra não existe. É física básica. Dizer que existe a merda da bomba radioativa limpa para um país que A, não consegue purificar urânio, B, não conseguiu levar astronauta para o espaço, e C, não conseguiu tirar os astronautas do espaço. Olha a humilhação. A astronauta russa, ela veio de carona com a Roscosmos. Ela tinha que ficar lá até a morte. Porque os americanos não têm mais tecnologia para tirar a mulher do espaço nem para levar. Esse é o país que também não consegue purificar urânio. Esse é o país que inventou a bomba radioativa limpa. Vai se fumar, pelo amor de Deus. Que mané bomba. Ai, tem uma literatura. Claro, eu escrevo. Vocês querem que eu escreva uma literatura? Manda um pix. Você escreve para mim uma história de uma arma mágica que oferece a explosão nuclear, mas que deixa radiação? Gente, é só mandar o pix que eu garanto para vocês que eu escrevo. Escrevo com o maior prazer do mundo. Estou precisando de dinheiro. Escrevo demais, só mandar. Passa a noite inteira escrevendo, se vocês quiserem. Porque não existe essa porcaria. As regras da física valem do universo inteiro. Se é nuclear, vai liberar radioativo, vai liberar radiação. E ponto. Novos elementos, sei lá, sexo, sei lá o quê. Gente, física, mais uma vez, pelo amor, física. Não dá para fazer uma bomba atômica com césio. Porque ela não tem o peso nuclear suficiente. Não dá. Você faz bomba atômica, basicamente, com urânio, com plutônio, e se você quiser mesmo desperdiçar, você pode fazer com netúnio. Talvez, teoricamente, com plutônio. Mas, teoricamente. Então, não tem essa de fazer com, sei lá, césio. Isso não existe. Você vai lá que o césio, eu moro em Goiás. Sabe que tem uma coisa que goiano entende de radiação causada por césio. Ela é muito, muito, muito mais duradoura que a de uma bomba atômica. Então, lá, fizeram um negócio inovador com césio, quase não libera radiação. Então, me explica para mim, que sou goiano, como o césio não libera radiação. Explica. Vai lá em Abadia de Goiás. Vai lá em Abadia de Goiás e pede para as pessoas lá explicar para você
Aonde eles arrumaram o Césio que não libera radiação? Ah, por favor, gente, sério, que palhaçada! Só falta falar que o Harry Potter, ou que essa tal bomba limpa dos Estados Unidos foi construída com material precioso na Terra-média. Não existe isso. Vale para esse universo as regras da física desse universo. Ponto. Então, em resumo, não houve ataque nuclear, porcaria nenhuma. E o argumento, não interessa os outros 99, não tem resíduo nuclear. Acabou. Então o que aconteceu? Muito provavelmente um ato de sabotagem. Sabotagem é comum em guerra. E, na verdade, todos os dias os russos estão prendendo 5, 10 sabotadores em toda a Rússia. Só se acompanhar as notícias. Não pelo Ocidente. Tem uma rede na federação chamada DZEN. D-Z-E-N. Procurei, divulguei. Vocês vão achar, tem notícias de todo quanto é canto da Rússia. Está meio censurado, bastante censurado. Muita coisa sumiu da vez do Ocidente. Está só na internet russa. Mas vocês ainda acham muita coisa. Prisão de sabotador está acontecendo na Rússia inteira, todos os dias. Estão prendendo sabotador. Então, existe no nome, existe o bicho. Vocês estão prendendo sabotador, porque os sabotadores, diferente desse elemento radioativo mágico, existem. E por que essa gana por prender o sabotador? Provavelmente porque algum sabotador fez uma coisa horrível. Explodiu um paiol. Aí fala, olha as imagens por cima. Gente, não interessa. O que aconteceu por cima? O paiol, vamos só lembrar, ele é subterrâneo. Então, explodiu tudo por cima e daí, paiol subterrâneo. Se tivesse explodido eles, explodiu 8 paióis, 10 paióis, 20 paióis, já é a imaginação do jornalista da OTAN, né? Quando os paióis explodiram, gente, cada um deles estava carregado de munição. Se um explodiu enorme, essa bola de fogo gigantesca, por que os outros 16 não fariam? Você estava guardando basicamente a mesma coisa. Teve gente que teve a paixão de dizer que o armamento russo estava todo lá. As bombas, os seus mísseis, estava tudo lá. Gente, sério, que povo, eles acham que a gente é burro. Pelo amor de Deus, se tivesse explodido elementos radioativos, não estou dizendo que a ogiva nuclear explodiria, não é assim que as ogivas nucleares explodem. Mas se ela tivesse sido explodida, todos os elementos nucleares radioativos dela teriam ido para o ar. O que acontece quando você explode uma bola de 400 metros de altura? O vento leva a radiação, já estaria nas ilhas britânicas. Letônia, Estônia, parece que foi perto da Letônia, igual o povo gosta de falar, né? Já estaria na Letônia, Estônia, Lituânia, Suécia, Noruega, Finlândia, Polônia, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Reino Unido. Já teria, por favor, gente, é só para, pelo amor, e pensa. Se houvesse mesmo munição nuclear nesses lugares, a radiação já teria espalhado. Simples assim. Mas então não era munição nuclear, era outro tipo de munição, estava lá. Então por que só houve uma bola? Porque foi a única que foi sabotada. Sabe, gente? É difícil, sabe? É difícil. Você para, quando você ouviu uma notícia, você para, inspira e pensa. Isso é plausível? Viola alguma lei da física, da química, da matemática? Se violar, é falso. Explode, põe por fora. Então, não. É porque é um abrigo feito para resistir a ataque nuclear. É claro que resistiu, só que é mão por fora. Simples, que é mão por fora. Era o maior e único. Gente, por favor, você acha que os russos iam construir o mais importante deles num local visível, que todo mundo sabe onde fica? Sinceramente, você acha que os russos são imbecis a esse ponto? Os americanos são. Todo mundo sabe onde fica as bases de arma nuclear deles. Todo mundo sabe. Eu vou pedir pizza. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. São 17 horas e 47 minutos. Por que eu consigo achar? 17h47, né? Aí eu escrevo no Google, grande Google, parabéns, Meta, obrigado por tudo. Depósito de armas nucleares
dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. O problema é que o Google às vezes é meio lentinho, né? Acho que fica na Dakota. Não sei em qual. O que me prejudica é só a lerdeza dessa ferramenta de comunicação, né? Depósito de mísseis nucleares dos Estados Unidos. Armas nucleares, mísseis batídicos. Vamos lá, ICBM. Só um momento, gente. Vamos ver. Agora eu vou em míssil balístico intercontinental. LGM 118, Peacekeeper. Total, onde eles ficam? Vamos ver em inglês. Só existe um, né? Vamos lá, vamos procurar em inglês, que em português é difícil, né? Foi meu erro. Silos de mísseis. A gente vai à opção silo de mísseis. Aqui a gente vai em complexo de lançamento de mísseis. Ah, sei, finalmente. Complexo de lançamento de mísseis nos Estados Unidos. Green River. Aí nós vamos escolher um. Complexo de lançamento de mísseis de Green River, né? Vamos lá, vamos ver se nós achamos outro. Complexo de lançamento IBM Titan 2347. Vandenberg. Não, vamos ver se nós achamos um pouquinho mais foda, moderno. Complexo de lançamento de mísseis White Sands. São esses que a gente acha sobre esse White Sands. Não, isso é para o foguete ir à Lua. O série Capital, Blue Origin, Green River. CBM, achei, Titan 2. Vamos ver. Achei. Tem que ter paciência, não já tem. Base aérea McClellan. Campo do Exército em Fairfield, Suíça. Base aérea McClellan. Não, que é de mísseis intercontinentais. Explosão de mísseis da Damasco Titan 1946, tetóxido de nitrogênio. Vamos lá. Estações. Achei. É isso que eu queria. Campo de aviação. Não, eu quero um bem poderoso. Base aérea de Plattsburgh. Não. Esse é um site. Uau. Isso aqui é segredo, hein? Fiquei na cidade de Spring Hill, Arkansas. Então vamos lá. Compartilhar a tela e agora sim, nós conseguimos. Vamos localizar Spring Hill. Deixa eu compartilhar a tela, nós vamos achar isso aqui. Viu tanto que é difícil localizar as bases de lançamento de mísseis dos Estados Unidos. Só um momento. Spring Hill, vamos compartilhar. Aqui, vamos atrás disso. Fica numa cidade chamada Spring Hill, no Arkansas. Mas tem outro, se a gente fosse pesquisar com um pouquinho mais de tempo, a gente acharia. Spring Hill, Arkansas. Achei, Spring Hill, Arkansas. Aí a gente vai pedir para localizar, né? Onde fica isso?
Vai. Aqui. Inhale. Nossa. Pronto. Aonde está aqui em Spring Hill? Não sei. Mas é só lançar alguma coisa aqui, né? E pronto, tá resolvido. Simples. Se eu tivesse tempo mesmo, uma hora ainda quero fazer um com tempo. Só a gente procurar alguma coisa suspeita. Mas tá aqui. Se a gente procurar mesmo, a gente acha onde fica o endereço de todas as outras. Fica no Dakota do Norte, Dakota do Sul, Wyoming. Eu sei que tem na Califórnia, tem no estado de Washington. O que eu quero dizer? Quero dizer, gente, é uma coisa simples. Só um momento, eu só para o compartilhamento. É uma coisa simples. Os Estados Unidos, os poucos mísseis funcionais que eles têm são lançados de plataformas fixas, cuja localização é conhecida, até porque esse tem guardado armamento nuclear, emite radiação, com certeza os russos sabem direitinho o caminho, é só ir destruir. Ou de submarino. Esse submarino é o Trident. E os últimos testes do Trident foram fiascos completos. Então, disse que é uma nova classe, mas não acredito muito, não. Até existe, até de verdade, até existe uma nova classe, mesmo que ela existe, eu acredito. Eu não acredito que ela seja funcional. Sabe, porque a engenharia dos Estados Unidos apodreceu. A educação é muito cara. Como resultado, a ciência fica muito difícil de praticar. Deixa eu dizer uma safadeza, uma pouca vergonha, uma coisa que me dá ódio. Todos os anos, o ITA gasta o dinheiro do contribuinte brasileiro, o seu ITA, gasta o nosso dinheiro para formar um bando de engenheiros que quase tudo é filho da puta. Sabe por quê? Esses desgraçados estudam às nossas custas. Você sabe o que sai depois de formar? Corre para os Estados Unidos ou para o Canadá. A maioria deles. Poucos ficam. Então, o que deveria ser feito? Você quer estudar no ITA? Vamos fazer o seguinte. Você vai fazer um empréstimo. Nós vamos te cobrar R$1 milhão por ano que você estudar no ITA. Se você ficar no Brasil, você nunca vai ter que nos pagar. Mas se você sair, ou você ou sua família vão pagar. Porque o governo brasileiro está gastando uma quantidade enorme de dinheiro todo ano para formar uma cambada de filho da puta, com todo respeito às putas, com todo respeito às putas, para formar uma cambada de filho da puta que vai trabalhar para o exterior. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Mas o que eles fazem com o Brasil, eles fazem com o mundo inteiro, com a Argentina, fazem com o sul-africano, fazem com gente do mundo inteiro. Eles mesmos não formam engenheiros e cientistas. Eles roubam dos outros países. O Canadá faz a mesma coisa. Roubam o engenheiro, roubam o cientista, roubam o técnico de outros países. Da mesma forma, é muito caro estudar nos Estados Unidos. Fazer faculdade dos Estados Unidos. Então eles roubam de outros países. Eles não têm mais nome. Gente, basta ver, pelo amor de Deus, nós já até falamos. A China fez um canal de quase 20 quilômetros em Camboja em 70 horas. Um canal, da largura do canal do Panamá. A ponte que desabou em Maryland, né? Só agora terminar de tirar os destroços. Aqui eles fizeram outra, não. Só agora terminou de tirar os destroços. Eles, usando o dinheiro que eles imprimem, eles roubam cérebros de outros países. E por isso que eu falo sempre, quando o dólar deixar de valer, a desvalorização acontecer, os Estados Unidos estão perdidos. Que eles vão pagar com o que esses mercenários? Vão pagar com o quê? Do qual eles dependem imensamente. Vão pagar com o quê? Então não é só uma questão da Marinha não ser mais operante na prática, dos aviões não resistirem a mísseis hipersônicos táticos, do exército não poder sair de lá,
todo o sistema militar dos Estados Unidos depende hoje de estrangeiros. Eles mesmos não dão conta de operar. Eles mesmos admitiram recentemente, esse ano ainda, que não sabiam mais como fazer o Saturno V. Saturno V, pelo amor de Deus, começou a ser feito na Segunda Guerra Mundial, com mão de obra que eles roubaram da Alemanha, né? Werner von Braun. Eles não conseguem mais fazer. Não dão conta mais de fazer um Saturno V, que é um foguete lançador feito na década de 60. 60 anos atrás, eles não dão conta mais de fazer. Eles não dominam a tecnologia que eles dominavam no passado, eles não conseguem mais. E as pessoas vêm falar de suposta bomba limpa, que não deixa resíduo radioativo. Por favor, né? Mas aí as pessoas podem perguntar, Leida, mas quer dizer que eles não são ameaça? Muito pelo contrário. E aí eles se tornam ameaçadores. No desespero, eles podem fazer coisas muito horríveis. Basta ver o que o Estado legítimo está fazendo. Mas essa é outra história. Se eu for falar, ela aqui vai ficar muito longa. Então, vou deixar esse vídeo, vou postar ele no YouTube daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Muito obrigado, Ana Cláudia. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Ana Valéria. Muito obrigado, Caboclo. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado, Yupi. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos vocês que estão me vendo agora também. Obrigado de verdade e até a próxima. Eu acho que nós estamos esclarecendo que o poder dos Estados Unidos, na prática, principalmente em situações de enfrentar potências do mesmo nível, guerras simétricas, na prática é um tigre de papel. Ok? Até mais, gente. Muito obrigado mais uma vez.